Touro, a leitura de vocês aqui coloca um chamado espiritual que alguns de vocês estão recebendo, outros vão receber, né? E fala sobre isso, dá o conselho aqui. Tá anunciando um homem que vem na tua vida a ser enviado pelo divino, mas esse homem não fica, tá? Ele vem apenas para cumprir um papel importante na sua vida, que aqui você vai descobrir sobre o que é. Ele passa na tua vida, cumpre o próprio papel importante dele e continua seguindo a vida dele. Né? Temos aqui a espiritualidade te dando a chance de reconstruir os seus caminhos. Tem uma mensagem séria sobre para quem aí vai terminar um relacionamento abusivo, né? Tem taurinos e taurinas aqui que estão já planejando por um fim um relacionamento abusivo. Aqui já está falando, dando um conselho sério sobre o que você tem que fazer ao tomar essa atitude para se proteger dessa pessoa. E coloca aqui um encarar de sombras para você mesmo se libertar de alguma ilusão dentro de você. Se você quiser compreender melhor essa leitura e entender sobre o que ela está falando, veja com calma, com tranquilidade, pois o que é para você nem sempre vem no começo, às vezes vem no meio, às vezes no final. Sejam todos bem-vindos. Olá, touros, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos começar com mais uma leitura atemporal e geral para o signo de vocês. Salve toda a espiritualidade. O que touro precisa saber nesse momento? O formigueiro. A gira. A intuição. Dê mais uma carta que me ajude a entender mais sobre isso, a essência disso. O tridente, tá. Peraí, gente. Touro, é o seguinte, você deve começar a parar de ignorar, tá? A tua espiritualidade, mas com isso também você não deve se colocar num senso de obrigação, porque o que você faz com o sentimento de obrigação, uma hora vira pressão, e quando vira pressão dá sempre ruim. É uma questão aqui de você ir com calma. Tá? Porque eu tô falando com taurinos aqui que já receberam um chamado, ou vão receber em breve, um chamado para participar de algum tipo de prática espiritual em grupo, em conjunto. E o importante disso daqui é que essa prática espiritual em grupo e em conjunto, ela realmente te leva a você acessar um poder pessoal, algum nível de realização espiritual, algum nível, você conhece a sua força espiritual dentro disso. Eu sou o tipo de pessoa que diversas vezes aqui no canal, inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre cuidado com sacerdotes espirituais. Se vocês quiserem ver, vejam esse vídeo. O título é Cuidado com sacerdotes espirituais, está aqui no canal. Mas é o que eu falei ali no vídeo também. O problema não é você estar num grupo espiritualista, o problema é você não tomar cuidado com algumas armadilhas que acontecem em alguns grupos, e eu não estou falando de todos. Existem grupos onde existe um senso de liberdade entre as pessoas, ninguém fica tentando prender ninguém, ninguém fica tentando encher o saco de ninguém. Já existem grupos que é o contrário, entende?
existe uma tentativa de prender, existe uma tentativa de manipulação, é só com isso que você deve ficar atento. Mas, se você está num chamado aqui, numa vontade de conhecer alguma prática espiritual que acontece em grupo, eu recomendo que vocês vão, se você sente esse chamado, que vocês conheçam pelo menos. Tá? Porque aqui está acontecendo, está colocando que vocês vão conhecer uma grande força espiritual de vocês no meio disso. Vocês vão entrar em contato com uma força espiritual extrema de vocês, que vai fazer a tua visão sobre a tua vida mudar e, consequentemente, você mudar também, a tua vida mudar. Como eu disse, o problema não é grupo, o problema é qual grupo você vai frequentar, qual grupo você vai se conectar, entende? Com qual grupo você vai se alinhar. Mas aqui está apontando, se você está recebendo esse chamado espiritual de estar em alguma prática em grupo, se permita experimentar o que você vai sentir ali. Aí depois você decide se é um caminho para você ou não, mas se permita se experimentar, porque tem alguma coisa boa espiritualmente falando, em questão de poder pessoal, força pessoal, realização, para vocês colherem e absorverem dentro de uma prática em grupo, tá? Vocês vão descobrir muita coisa importante para vocês. Se permitam conhecer. Se permitam conhecer. Pode ser que vocês recebam um convite de alguém, de um amigo, de uma amiga. Pode ser que você veja alguma publicidade de ritual coletivo em grupo, presencial, para você ir ali participar e você se sinta atraído. Se permitam. Espiritualidade maior, surpresas, pessoa intermediária, energia masculina. Fale mais sobre isso. O que mais precisa ser entendido sobre isso? Por favor, o que mais precisa ser compreendido sobre essa mensagem? União, negócios que chegam. Olha, a mensagem aqui começa com espiritualidade maior. Isso é a atuação do divino, tá? E, com surpresas e essa energia masculina intermediária, vocês vão conhecer um homem. Esse homem vai ser colocado na sua vida pelo divino. Só que esse homem ele não é o ápice dessa surpresa. Ele simplesmente te conecta com alguma conquista que você pode ter aqui, com caminhos, com negócios que chegam e caminhos abertos. Esse homem ele não vai fazer parte da tua vida, tá, Touro? Ele não vai ficar na tua vida. É um homem que ele simplesmente vai te mostrar, ele vai te dar um apoio. Ele vai te dar um apoio para você conseguir algo. Vocês já viram essas pessoas que, por exemplo, não ficam na tua vida, mas elas aparecem simplesmente para abrir um caminho? Tipo, é como se você estivesse num lugar aqui, esse homem, você vai conhecer esse homem de algum jeito, em algum caminho da tua vida, que o divino vai colocar, e esse homem ele vai perceber que pode te ajudar e que para ele isso não vai ser custoso.
por mais que aquilo com que ele vai te ajudar para você tem um grande valor, para ele não vai custar nada. Pode ser um homem que, por algum motivo, ele se afinize com você, etc e tal, e ele perceba que você merece um caminho, num bom emprego, num bom trabalho, você tem potencial. Ele perceba isso, simplesmente te abre as portas, te dá uma indicação. Sabe, esse homem ele vai ser como aquela pessoa que você vai olhar lá na frente, tipo, não vai fazer parte da tua vida, mas você vai olhar, putz, eu tô aqui hoje por conta daquele cara. Vai ser uma pessoa que eu percebo claramente que não vai fazer parte da tua vida, mas é uma pessoa que você sempre vai ser muito agradecida por esse homem ter aparecido. E é um homem muito desapegado aqui de tentativa de prender os outros. É como se fosse um homem que tem um nível de consciência mais evoluída, sabe? Então, assim, se ele pode ajudar alguém, ele ajuda. Não tá nem aí, tá tudo bem. Aqui, eu não lembro de nenhuma situação assim agora, mas se vocês pararem para pensar, vocês vão ver. Pararem para observar. Que tem diversas pessoas que entraram na tua vida, no momento só parece que aquela pessoa só entrou na tua vida para fazer um movimento de abrir uma porta. E pode ser até alguém com quem você converse depois, mas vocês não vão ter uma proximidade. É como se esse homem tivesse um caminho totalmente teu, só que ele cruza a tua vida e te facilita para algo. Porém, ele continua seguindo o caminho dele, entende? Esse homem, ele vem apenas... É bem direto quando a gente fala, essa pessoa foi enviada por Deus na minha vida para isso. É assim que esse homem vai ser na tua vida. Vai ser como um enviado de Deus que vai se unir ali com você naquele momento, uma parceria, mas essa parceria é só para te abrir um caminho. É mais um apoio, tá? Essa coisa de união, negócio que chega aqui, tá mais para um apoio. Esse homem pode tanto abrir um caminho mesmo, facilitar alguma coisa para você, dar uma indicação, pode te ajudar financeiramente, quanto ele pode simplesmente dar uma ideia valiosa, te apontar uma direção valiosa. De algum jeito, esse homem ele passa na tua vida, ele não fica, ele passa. Ele pode ficar por um período curto, tá? Tipo, no máximo um mês. No máximo, mas pode ser que ele fique uma semana, pode ser que ele te ajude em um dia, já resolva tudo e já siga o caminho dele. Mas pode ser que o apoio que ele te dá vai exigir que você lide com ele durante um mês. Mas assim, a presença desse homem é só uma passagem. Ele não fica. É tipo um homem que tem o poder de realizar algo na tua vida, mas ele tem muita ocupação. Então não dá pra ele ficar parado na tua vida, entende? Tem esse tipo de enviado de Deus aqui pra vocês. Isso está muito ligado à facilitação no profissional, tá? Abertura de caminho no profissional. Lembrei. Tinha uma pessoa que eu conheci no passado, e essa pessoa, ela tinha uma profissão que ela ganhava bastante dinheiro, etc e tal. Ele trabalhava com eventos. Ele trabalhava com eventos, com cenografia, etc e tal. E ele entrou nesse ramo de cenografia, e assim, ele ganhava bem, tá, gente? Assim, nos eventos que ele fazia, era coisa assim, às vezes ele saía pra trabalhar 5 dias num evento grandioso de uma empresa. Ele ganhava 10 mil reais. Era coisa nesse nível. E por que ele entrou? Porque ele conheceu alguém num lugar, e esse alguém nesse lugar gostou dele, viu ele como um grande amigo, começaram a conversar durante uma semana, e essa pessoa que ele conheceu, esse outro homem que ele conheceu, era uma pessoa muito influente no meio de eventos. E no meio de eventos dele estava precisando de alguém com as capacidades dessa pessoa que eu conheci. Ele indicou: fulano, no meu meio de eventos está precisando de alguém como você com as suas capacidades. Você quer? Pum, ele entrou. Porém, esse amigo que ele conheceu, que indicou ele, que abriu ele para a área de eventos, não fez parte da vida dele, porque ele vivia viajando. Então era alguém que de vez em quando ele dava um olá, conversava na rede social, mas assim, era tão ocupado com as outras coisas que
não se desenvolveu um laço, foi uma pessoa que entrou na vida dele só para abrir uma porta. Entende? É algo mais ou menos assim que acontece com vocês. É isso que eu estou percebendo. Fale mais sobre o que o touro precisa saber. A estrela. Cinco de espadas. Nove de paus. Touro, você vai se levantar. Não sei para quantos tem a ver com a presença desse homem, porque é uma leitura geral. Numa leitura geral, cada momento a gente está falando com uma pessoa diferente. Não é para todo mundo que tudo se conecta. Para alguns sim, para outros não, mas você vai se levantar aqui de uma rasteira que te deram, tá? Te deram uma rasteira das bravas no teu profissional, só que dessa rasteira aqui, dessa queda que te deram através de pilantragem, você vai para o 9 de espadas. E no 9 de espadas, você tá assim, com toda a sua força acesa, tá? Por mais machucado que você esteja, por mais cansado ou cansada que você esteja, você vai recuperar todo esse potencial, mesmo cansado, mesmo cansada. É como se essa força interior que vai subir em você, que a espiritualidade vai te despertar, é como se ela fizesse você não sentir o cansaço. Entende? Só que como que está acontecendo dentro desse processo? É o arcano da estrela, é a espiritualidade te dando força para você reconstruir todo o teu caminho. Para você reconstruir tudo que foi destruído, reconstruir tudo que foi perdido. Aonde a trapaça aqui, aonde o mal que te fizeram, acaba se tornando simplesmente um aprendizado. Eu estou falando com taurinos que vocês vão chegar lá na frente na vida de vocês, tipo, no alto, com a vida totalmente reconstruída, com a vida totalmente sob o teu poder, totalmente reconstruída, vivendo uma vida gostosa e boa e feliz e de sucesso. E isso que fizeram com você, você vai olhar apenas como um cursinho. Ah, foi um cursinho. Sabe? Isso vai se tornar isso, um curso de aprendizados. Não vai ter mais efeito. Você vai alcançar o seu sucesso aqui. E tudo isso que te fizeram para fazer você cair vai ser só aprendizado. A espiritualidade vai te levantar aqui e vai te abrir o caminho e vai te apontar como se reconstruir e como reconstruir o teu caminho. O universo vai virar trazendo tudo isso. Cavaleiro de espadas. Dois de copas. Rainha de espadas. Olha, não sei se é para homem ou para mulher, isso acontece mais com mulher do que com homem. Eu vejo dessa forma, acontece mais com mulher do que com homem, mas não é impossível que aconteça com homens também. Eu tô falando com alguns de vocês que, assim, vocês não vão conseguir ficar numa relação que vocês estão suportando. Tem taurinos ou taurinas aqui que vocês estão suportando uma relação. Por quê? Desse 2 de copas, vai para essa rainha de espadas. É como se você acordasse para a sua importância. E se vai para uma rainha de espadas, é como se você estivesse aguentando dores,
tivesse aguentando desvalorização, porque a rainha de espadas é aquela que tem o próprio empoderamento, ela consegue conquistar o próprio empoderamento dentro de um cenário de dor. Dentro de um cenário que força a ela a olhar para ela mesma e se voltar à própria importância, né? Isso pode ser uma relação de alguma forma abusiva, uma relação, se não abusiva, uma relação falsa, onde está tendo muita mentira do outro lado. E eu percebo que vocês não vão aguentar. Aqui a tua própria energia está indo para o corte. A tua própria energia está indo para o corte e você vai chegar nesse ponto de olhar para essa pessoa e tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo comigo mesmo? Não quero mais, não vou aceitar isso, acabou. Com o que vocês têm que tomar cuidado? Eu recomendo o seguinte: vai cortar a relação? Corta o acesso primeiro, avisa quando estiver longe. Porque a pessoa ela vai partir para algum tipo de agressão aqui. Tá? Isso pode ser uma gritaria daquelas, xingamento, como pode chegar a agressão física sim. Porque o Cavaleiro de Espadas, nesse ponto aqui, ele está sendo demonstrado aqui para mim como como uma pessoa cheia de ira e de raiva, se movendo através dessa ira e dessa raiva. Então eu recomendo que vocês não se preocupem com moral nenhuma se você está nesse ponto de abuso. De mentira, saia de perto. Corte o contato e o acesso. Quando tiver cortado o acesso e sair de perto, aí você manda um e-mail. Porque assim, o que eu tô vendo aqui é, se vocês anunciarem o fim para essa pessoa, e essa pessoa vê que o fim é definitivo mesmo, e você estiver na frente dessa pessoa, essa pessoa ela vai tentar tornar a situação um inferno. Isso pode chegar à agressão. Isso pode chegar à agressão. Aí tem aquela coisa, ai Bruno, mas eu tenho que olhar no olho e conversar. Você está lidando com uma pessoa abusiva. Você está lidando com uma pessoa, se ela não está sendo abusiva, ela está sendo mentirosa. Por que você quer oferecer honestidade a algo que presta para uma pessoa desse tipo? Para gente desse tipo, você primeiro corta contato, se afasta, dá a notícia depois. E a pessoa que se estoure sozinha. Porque vai ser ou a pessoa se estourando sozinha ou a pessoa estourando você. Você escolhe. Eu falo isso pra vocês porque eu já vivi isso há muitos anos atrás, eu acho que há uns 12 anos atrás eu vivi isso. Eu tive numa relação que eu cansei de conversar por conta de uma coisa besta. Por conta de uma coisa besta, porque eu não queria ler um livro que aquele ser cagado pela mãe, que ele não nasceu, porque eu não queria ler um livro que o ser cagado pela mãe me indicou. Ele pegou o aquário que eu ia comprar minha cobra e jogou na parede. O aquário que eu ia criar minha cobra e jogou na parede. Né? Eu ia comprar uma cobra para criar. Eu amo criar cobra, eu já criei. Mas na época a minha tinha fugido, daí eu ia comprar outra. Aí ele jogou na parede. Aí começou a quebrar as coisas de casa, não sei o que. Ele chegou a vir para cima de mim. Só que na hora que ele viu que eu revidei que eu ia para cima também, ele parou. E assim, era várias situações assim, de tentativa de controle, não sei o que. Na hora que eu vi o problema, eu simplesmente deixei uma carta. Deixei uma carta esfregando tudo que ele era. Porque se fosse conversar, ele ficava tentando manipular a situação. Então eu deixei uma carta só apontando fatos. Fatos. Eu não fui nem subjetivo, eu apontei fatos. Você fez isso, aquilo, 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 isso, aquilo. Detalhe, era eu que estava sustentando a casa. Esse cara me manda um e-mail todo emocionado, nossa, que parecia que ele era o ser mais coitado do mundo.
Ali ele começou a virar o jogo e falou: você não teve nem coragem para conversar comigo cara a cara. Não dá para conversar cara a cara, porque a pessoa manipula tudo. A pessoa deturpa tudo. A pessoa tenta usar de tudo que não presta. Entende? Chegou a vários extremos. Então, quando você está lidando com pessoas abusivas e manipuladoras, essas pessoas não têm cúmulo para nenhum tipo de manipulação. Essa pessoa pode falar depois que você foge, depois sai de perto dela e avisa depois que você foi covarde, que você foi não sei o quê, mas se você estivesse perto, ela iria te manipular. Gente assim, você trata como merda a ser descartada na tua vida. Você sai de perto e avisa depois, não é pra ter dó, porque esse povo não tem dó de ninguém. Se você simplesmente, sabe, você cagou, você dá a descarga. Tchau, foi pro esgoto. É assim que você faz com gente dessa laia. Se você quer prezar pela tua segurança mental, emocional e física. Não se conversa, corta. Corta, joga no lixo como um lixo que você joga e nunca mais, ali pro lixeiro levar e nunca mais pensa. É assim que você trata gente de relacionamento abusivo. Porque se você estiver perto e a pessoa entender que você não vai mais ficar com ela, vai ter agressão. Então, pensa aí o jeito que você vai sair de perto para avisar depois quando estiver longe e deixar a pessoa bater a cabeça na parede quanto quiser. A lua. O eremita. Cinco de copas. Toda essa mensagem fala de aceitação, tá? Porque aqui tá colocando o eremita. E esse eremita tá levando para os 5 de copas. O eremita é um sábio. Muito do que ele traz está ligado a aprendizados necessários para a nossa evolução. E o 5 de copas é você entender que alguma coisa não é do jeito que você quer. E não vai ser do jeito que você quer. Entende? E que toda dor que você pode sentir por entender que isso não vai ser do jeito que você quer é por conta das expectativas que você colocou em cima disso. Dentro disso, se manifesta o arcano da lua te dando a oportunidade de olhar para dentro de si e entender que às vezes as expectativas que você colocou sobre isso pode ser por conta de carência, pode ser por conta de fuga, pode ser por conta de urgência. Tipo assim, por urgência, por carência, por fuga ou por medo, você pode colocar expectativa nas situações. E não entender como as situações são de fato. Por urgência, você pode escolher um emprego errado, que não vai te fazer bem. Por carência, você pode escolher um relacionamento errado, que não vai te fazer bem. Por medo, você pode entrar num comportamento de fuga que não vai te fazer bem. Se bem que nesse caso aqui você não está entrando exatamente numa fuga, você está tomando uma atitude inteligente, eu percebo dessa forma. Daí a lua vem, daí quando você percebe que você tomou atitudes se baseando em sentimentos e pensamentos que você não deveria se basear, você percebe que você tomou uma atitude errada e se frustra por isso. Aí é onde a lua vem, te colocando cara a cara para você compreender o porquê você está em estado de urgência, o porquê você está com medo, o porquê você está com carência. Porque a partir do momento que você entende o teu mecanismo interno, entende o quanto as situações mal resolvidas dentro de você estão te influenciando, você consegue criar um mapa para não ser mais influenciados por ela. É como se você vai enfrentar essa decepção aqui
Você vai ter que lidar com essa coisa de entender que as coisas não são como você quer, para você entender que as coisas não estão sendo como você quer, porque você está tomando atitudes, fazendo escolhas na sua vida se baseando em ilusão de dores, esperanças. Ao invés de primeiro observar como as situações da vida são, para daí sim. Nossa, peraí. Você está tomando decisões na tua vida se baseando em ilusões causadas por dores, medos e esperanças. Ao invés de primeiro olhar os cenários da vida da forma como eles são, para tomar atitudes se baseando em como eles são, e não como essas ilusões plantam. É como se você fosse colocado cara a cara aqui com uma decepção para se compreender em como você se colocou nessa decepção para não repetir mais esse erro. Entende? E passar a agir de uma forma mais realista e não em ilusões. Bom, Touro, essa foi a leitura de vocês. Espero ter ajudado de alguma forma. Pela energia e pela atenção. Gratidão.